Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E aí, quais são as dúvidas? Professor, Pois não. tipo assim, não tem essa questão de massa-mola? Isso. Se uma questão, tipo assim, ele falar que o corpo foi puxado, sei lá, 5 centímetros da sua posição de equilíbrio e depois solto a uma velocidade de 5 centímetros por segundo. Aí, tipo, y0 seria aquele deslocamento que ele falou, tipo, Isso. né? Isso. E a derivada de y0 seria a velocidade que ele disse, é? De arranque. Aí Isso. se ele falar, tipo, se foi para baixo, para cima, aí tem que fazer consideração do sinal? Tem, mas nesse ponto aí eu não levo em relevância, por exemplo, a minha posição. Por exemplo, se você considerou que para baixo é positivo, tá bom. O que é que vai Aham. interferir? Quando a gente escrever as fórmulas, vai ficar mais ou menos. Tá Uhum. certo? Nessa direção que você tomou. O único porém, por exemplo, se na minha deu mais porque eu considerei para baixo o movimento natural, tá bom? Na sua deu menos, é só questão de direção. Entendi. Professor, Oi. com relação a método de resolução, que eu fiquei meio que na dúvida, porque pronto, na lista 1, na questão 3, ele pede para usar o método dos coeficientes indeterminados, sendo que o que a gente costuma utilizar é aquele do Wroskian, né, que é o método da variação dos parâmetros. Aí eu queria saber se na prova você cobra algum específico, tem que fazer pelo método da variação dos parâmetros, ou se fizer pelo outro também dá certo, porque eu achei o outro mais fácil, mas eu também não sei se ele se aplica a todos os casos. É porque assim, tem os coeficientes indeterminados, aí entram dois casos, tá bom? Depende. Se ela é não homogênea, aí tudo bem. Tá bom? Tem que fazer por variação de parâmetro. Não tem o que fazer, não. Agora, caso tá? A gente vai fazer, em vez de ter constantes, existem funções lá, aí tem que fazer por redução de ordem. Tá bom? Deixa eu ver aqui se eu abro a lista que você fez referência, para todo mundo ver. Equações abaixo, não é essa, também aqui. Usa o método dos coeficientes indeterminados. Aí é variação de parâmetro, é porque depende do contexto do livro. Às vezes eu copio do livro, tá bom? O livro está lá, diz, ó, os coeficientes são indeterminados. Aí eu vou lá, invento de copiar do livro e esqueço de mudar para o contexto da gente. Mas sempre que uma equação diferencial que você estiver vendo, tá bom? O resultado dela não for zero, principalmente a de segunda ordem, significa que você vai trabalhar com a situação que não homogênea. Sendo assim, a gente aplica variação de parâmetro. E lembrando, pessoal, a variação de parâmetro de segunda ordem, terceira ordem, são feitas do mesmo jeito. Por que aqui no de segunda ordem eu não coloco, tá bom? Dentro daquela integral, um determinante. Porque vocês viram, quando eu citei bem rapidinho, acho que até alguém tirou foto, se o determinante tem lá uma matriz de ordem 2 por 2, aí geralmente fica 0 e 1 em alguma das duas colunas. Quando isso acontece, tá bom? Eu só vou ter ou elementos da diagonal principal ou da diagonal secundária. Tá bom? Por isso que o 1, lá na segunda ordem, o U1 fica com sinal de negativo e o U2, tá bom? Fica com sinal de positivo. Sim, outra coisa, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês. Outro, quando eu cheguei, eu fui deduzir as contas, tá bom? Naquele exemplo lá que eu fiz, eu disse assim, mas vocês entenderam o espírito da coisa, tá bom? Porque, novamente, é coisa do ensino médio, alguns detalhes, e tem que ir pro braço, tá bom? Tem que ir. Naquela que era, por que é que deu mais ou menos raiz de 3 sobre 2, tá bom? E na variável complexa, deu i sobre 2. Porque na dedução, deixa eu fazer aqui rapidinho, porque não tem nada de outro mundo não, é coisa bem simples mesmo. Tá? Lembra que na conta da gente tinha dado, ó, r ao quadrado era igual ao meio, mais ou menos, raiz de 3 sobre 2, isso aqui no i. Qual era o detalhe? Eu fui determinar quem era a expressão de R complexa, tá? E aqui eu coloquei, por exemplo, A mais
Tanto faz mais ou menos, tá bom, pessoal? Não tem a menor diferença. I vezes B, tal que L ao quadrado fosse gerar uma expressão do tipo C mais, de novo, pessoal, não importa se é mais ou menos, é só uma ideia aqui que a gente tinha. I vezes D. Tá? Sendo assim, eu iria colocar A mais I vezes B ao quadrado. Isso aqui seria igual a C mais I vezes D. Quando você resolve isso aqui, você chega num sistema. O sistema ia ser assim, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso aqui seria igual a C. E no outro ia ficar, ó, 2 vezes A vezes B seria igual a D. No caso da gente das contas que estão aqui, você ia procurar o valor de A e B, tá aqui, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. Vou pensar aqui. Tá dando umas engasgadas. B ao quadrado. Isso aqui tinha que ser igual, por associação que está aqui na conta, ó. 1 meio. E na outra, que você tem que pegar aqui, 2 vezes A vezes B. Isso aqui teria de dar igual a raiz de 3 sobre 2. Para que desse raiz de 3 sobre 2, ou A ou B tinha que ter raiz de 3. Você ia jogar nessa conta aqui em cima, ó. Ou A ou B com raiz de 3. Para que desse 2 no denominador, tá? A gente tinha que imaginar que eles tinham fração. E aí iria deduzir, por isso ia chegar aqui no valor de A. Tá bom? Tanto faz ser mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Tá bom? E no B, e o valor de B ia ficar menos I sobre 2. Tá? Fazendo as contas que aqui estão. Professor, por que mais ou menos se aqui embaixo interfere? Tá? Quando você pegasse, colocasse as deduções e fizesse as relações de sinal, você ia ver, ó, tá? Porque aqui eu só fiz com mais. Você considerava só o positivo. E se eu fizesse com o menos? Aí ia ter que fazer a consideração. Ah, professor, mais o menos I não deu. Beleza. Bota mais I. Aí ficava a conta que a gente queria. O B, na verdade, ficava um meio, tá? Não ficava o I, né? Porque eu já estou tentando colocar a solução. Aí por isso que nas contas do R, fica mais ou menos raiz de 3 sobre 2, mais aí 1 meio vezes I, ó, que está aqui na conta, aí fica I sobre 2. Tá, mas isso aqui é conta de ensino médio. Essas continhas aqui de ensino médio que vai demorar para você deduzir e achar, como vocês ficam preocupados com prova, eu não vou fazer. Tá bom? Não vou fazer ela. Tá, aquela história do inverte e tal, eu cometi o equívoco. Tá? Foi só coincidência. Aí tive que fazer essas contas aqui embaixo, ó. Digo, rapaz, eu acho que não dá certo não, vou fazer as contas. Aí eu chego nessa dedução aqui para fazer. E aí, qual seria a próxima conta? Professor, tem como ver a primeira questão da lista 2. A lista 2 que é sua. Tem seu nome, não. É, A letra B. deixa eu Pode ver ser aqui. A também, mas é porque eu tenho dúvida. Deixa eu mostrar aí. Aqui, lista 2. Aqui é a lista 1, né? Vamos lá aqui. Primeira lista.
Não, no caso é a outra, professor. A do lado aí. Essa que tava. Essa daí mesmo. Pronto. Essa primeira questão. Professor, nessas questões, antes de você resolver alguma, Ah, tipo, tem que começar fazendo aquele método lá, né, que tem já uma raiz para achar a segunda, né? nesse aqui de cima, é. Aí, tipo, vai achar a solução homogênea nesse caso, né? Quando faz isso. Depende. Para achar aquela com a raiz é homogênea, só que a conta aqui tá o quê, ó? No não homogêneo. Não é. Aí, tipo, depois que acha essa, teria que achar a particular. É isso? Isso. Tá. Tá bom? Dá para resolver alguma dessas duas? Dá, eu acho que essa primeira aqui, se eu acho que eu É, eu acho que comecei a essa dar primeira. ideia lá na sala, mas eu faço essa daqui. Tá? Essa letra A. Tá bom. Beleza? Deixa eu só anotar ela aqui a parte. Tá? Vou fazer o seguinte. Professor Joelson perguntou se a aula vai ser gravada, que a internet dele está só caindo. Tô gravando sim. Viu? Diga aí que não se preocupe não, que eu tô gravando para quem infelizmente não puder assistir. Tá bom? Aí, pelo menos tem como pegar o conteúdo depois. Vocês não perdem nada, eu joguei aqui do lado. Vamos lá para... Vamos ver se eu consigo que destrave aqui, porque tá engasgando um bocado, senão eu tenho que botar aqui, não. Arrumar outro jeito. Na questão aí você tem, ó, na letra A, tá bom? Você tem a expressão t ao quadrado vezes y são duas linhas menos t que multiplica t mais 2 vezes y' mais t mais 2. Isso aqui vezes y igual a 2 vezes t ao cubo. Aí ele informa que você tem uma primeira solução. Perdoe, pessoal, a garganta amanheceu inflamada. Isso aqui é igual a t. Tá bom? Eu tenho essa expressão que aqui está. Então, como é que eu vou fazer que ele pede? Eu determino a solução geral. Então, vou deixar claro aqui, ó, destacar em vermelho, que a solução geral é dessa forma. Solução geral, por ela ser uma equação diferencial linear, tá bom? De segunda ordem, não homogênea, a minha solução vai ser uma solução homogênea mais a solução particular. Tá? E aí eu volto. Todo mundo já sabe da regra da sequência aqui, mas eu vou colocar de novo. C1, Y1. Isso aí a gente já tem. Mais C2, Y2. Mais U1, Y1. Mais U2, Y2. Certo? A gente vai seguir essa sequência. Sendo assim, vamos lá. Tá? Primeira parte da conta. Solução homogênea. Beleza. Dada a equação, tá? Estou escrevendo um contexto aqui para guiar vocês, pessoal. Mas já que eu quero solução homogênea, você já poderia descrever a equação diferencial homogênea. Dada a equação diferencial homogênea, t ao quadrado vezes y, duas linhas, menos t que multiplica t mais 2 vezes a primeira derivada de y, ou seja, y' mais t mais 2 que multiplica a expressão de y igual a zero.
Tá? Então, dada essa equação diferencial homogênea que aí está, vamos utilizar. Temos que, primeiro eu vou fazer o ajuste. Tá? Você já poderia fazer o ajuste do lado. Mas eu vou identificar aqui, dada a equação, a gente tem o seguinte, que essa expressão pode ser reescrita da forma y duas linhas. Se eu dividir todo mundo, e eu vou deixar destacado aqui de vermelho, vou dividir toda a minha expressão por t ao quadrado. Tá? Sendo assim, por isso que temos que, segunda derivada de y menos t mais 2. Isso aqui dividido por t vezes y' mais t mais 2 dividido por t ao quadrado. Tudo isso aqui vezes y igual a 0. Então, o que é que a gente vai fazer? Essa equação aqui, ela se encaixa naquela de redução de ordem. Vamos, então, utilizar. Tá? Você pode identificar já, pontinho, redução de ordem. Então, vamos, então, utilizar o método de redução de ordem. O método de redução de ordem. Redução de ordem. Agora, montar a letra de forma. Depois eu ajeito. De ordem. Beleza? Então vamos lá. Daí, vou botar aqui. Daí, sendo, vou botar aqui o y1, que já está identificado lá em cima, igual a t. E o meu p de x, quem é o valor de p de x na conta? O valor de p de x que vai adentrar nas soluções, pessoal, é quem está multiplicando a derivada de y. Mais 2 por t. Isso, é essa expressão que multiplica a derivada de y, ou seja, t mais 2 dividido por t. Certo? Você tem isso aí. Sendo a expressão isso aí, então, não vou botar aquela sequência que eu já disse a vocês. Eu já vou partir do seguinte. Meu u de x é igual a exponencial de menos integral de p de x dx. Tudo isso aqui dividido pelo valor de y1 elevado ao quadrado. Ou seja, eu vou fazer a exponencial de menos a integral de t mais menos que tem aqui, menos t mais 2 sobre t. Tá bom? Isso aqui, d de t. Tudo isso aqui dividido por t elevado ao quadrado. Professor, por que o senhor botou x e depois t? É só a sequência aqui, a descrição que eu coloco para vocês lá no quadro. Tá bom? Aí eu vou e sigo ela aqui. Tá certo, entendi. Tá bom? Só ajustando aqui, Pronto. O de t aqui. P de t, dt. Beleza. O resto da conta aqui vai ser, aqui menos com menos vai dar mais. Então fica exponencial de a integral t dividido por t dá 1. Mais 2 dividido por t. Isso aqui tudo d de t. Sobre t ao quadrado.
Em cima a integral é simples. Vai ficar, ó, quem é integral, tá, de 1 com relação a t? Vai dar t. Quem é integral de 2 dividido por t dt? 2 vezes ln de t. Tudo isso aqui dividido por t ao quadrado. Agora, pessoal, é simplificação. Tá? Vamos ajustar aqui para ver se dá para simplificar. Ora, usando propriedade exponencial. Tá? Então fica exponencial do primeiro vezes exponencial do segundo. Aí, como eu tenho um número vezes ln de t, esse valor que multiplica o logaritmo, ele pode passar como potência. Então fica logaritmo natural de t ao quadrado. Isso aqui é ainda sobre t ao quadrado. Ou seja, exponencial de t que multiplica. A gente já sabe que propriedade, como são funções inversas, exponencial e logaritmo, uma operada com a outra fica só a função. Vezes t ao quadrado. Sobre t ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai dar simplesmente exponencial de t. Esse é o valor de u. Quem é o valor de v? O valor de v na minha conta é igual a integral de u de t dt. Ou seja, a vantagem dessa conta aqui é a integral de exponencial de t com relação a t, que a gente já sabe que a integral de exponencial, assim como a derivada dela, é sempre ela mesma. Tá? A derivada de exponencial de t é ela mesma, a integral de exponencial de t é ela mesma. E o último passo é determinar quem seria a segunda solução. O y2 vai ser o v de t vezes a primeira solução. Sendo assim, minha segunda solução, que a gente acabou de determinar, é t vezes exponencial de t. Ah, professor, o senhor trocou. Eu já estou botando o resultado final. Só para botar exponencial de t vezes t, ou t vezes exponencial de t, não tem diferença nenhuma. Pronto. Eu determinei a solução homogênea. Logo, a solução homogênea é y igual, solução homogênea. Deixa eu ajustar aqui. Solução homogênea, pessoal. Isso então vai dar C1. Eu já botei lá em cima como destaque. Então, C1 vezes t mais C2 vezes t exponencial de t. Beleza, achamos a solução homogênea. Vamos agora à solução particular. Tá? Vamos ao segundo tópico. Solução particular. Beleza. No contexto, eu vou colocar a informação que eu preciso para resolver a conta, que é as minhas soluções que eu achei na parte anterior, tá? Assim como a parte não homogênea. Ou seja, temos que vamos lá. Minha primeira solução já está descrita, é t. Minha segunda solução foi o que a gente acabou de deduzir. T exponencial de t. E a parte não homogênea vai ser 2t ao cubo. Pronto, eu tenho todas essas condições. Daí, então, vamos pela ordem. Primeiro ponto.
tá? É o Wronskiano. Wronskiano. Então, meu valor de W, de Y1, Y2. E aí, pessoal, como a gente já sabe, já pode botar a matriz direto, tá bom? Primeira linha descrita pelas soluções, T exponencial de T, ó, T, aí na outra T exponencial de T. Segunda linha, derivada destas. Derivada de T com relação a T dá 1. Derivada de T exponencial de T, regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, da exponencial de T. Mais, repete o primeiro vezes a derivada do segundo. Fica T exponencial de T. Quando a gente coloca isso aqui nas contas, tá? O produto, ó, de T vezes exponencial de T, T vezes T exponencial de T, menos 1 vezes T exponencial de T. Façam as contas aqui, vocês vão determinar como solução isso aqui, ó. T ao quadrado vezes a própria exponencial. Tá? Coloquem na conta que vocês vão achar isso aí. Tá certo? Sendo assim, vamos lá agora. O Wronskiano é o primeiro. Então eu posso determinar, ó, na minha segunda conta, eu posso escrever o 1, sem problema nenhum. Primeiro o 1, depois o 2. Isso aqui é igual a integral de G de T vezes a segunda solução sobre o Wronskiano, D de T. Qual é o ponto aqui? Vocês têm que lembrar, pessoal. Na primeira solução tem o menos. Tá bom? Na primeira tem o menos. Ou seja, isso aqui é igual a menos a integral. Aí descreve 2 vezes t ao cubo vezes a segunda solução que a gente determinou, t exponencial de t. Tudo isso aqui dividido pelo Wronskiano, que é t ao quadrado exponencial de t. A integral então vai ficar, ó, de menos o 2 não tem outro valor, t ao cubo vezes t dá t à quarta. T à quarta dividido por t ao quadrado, fica t ao quadrado no numerador. Exponencial de t dividido por ele mesmo dá 1. Oi? Por que é que eu estou botando exponencial? Dá 1 d de t. Ou seja, isso aqui é a integral que a gente faz por regra da potência, não tem o que fazer não. Dá menos 2. Eita, que travou o sistema aqui. 2. Por que ele não quer escrever o 2, hein? 2t ao cubo sobre 3. Primeira solução. Segunda solução. Meu U2, que é igual a integral de G de T vezes primeira solução Y1 dividido pelo Wronskiano D de T. Fazendo as contas, então, nós vamos ter a integral de 2 vezes T ao cubo vezes primeira solução é T dividido, tá, por T ao quadrado exponencial de T. Isso aqui D de T. De novo, pessoal. O 2 aqui é constante, nem flui nem contribui, para fora. A integral t ao cubo vezes t à quarta dividido por t ao quadrado. Isso aqui dá t ao quadrado vezes exponencial de menos t dt. Para essa daqui só tem um jeito de fazer, tá bom? Integração por partes. Chama alguém de, sei lá, A e outro D de B, tá bom? E aí vai calculando, derivada integral. Quando fizer a primeira,
Ficaria o seguinte, ó, 2 que opera. Se chamar t ao quadrado de u, tá? Não sei qual foi a letra que o professor de vocês usou na época, sei lá. Foi u de v? O problema de u aqui pode confundir com esse u que está aqui fora. O que está aqui fora, tá? Vocês usam a letra que vocês quiserem. Geralmente nesse ponto aí eu uso A e B. Tá? Se chamar a primeira entrada da função e a segunda para derivar, t ao quadrado vai ser o que eu quero. Então fica aqui, ó. T ao quadrado vezes a função que eu vou integrar é exponencial de menos t. Isso aqui dá menos exponencial de menos t. Tá? Menos a integral. Quando eu derivar t ao quadrado, dá 2t. Tá? Vezes a integral que tem aqui. Menos exponencial de menos t. Isso aqui dt. O que é que vai fazer? Usar novamente. Portanto, isso aqui vai dar, ó. Deixa o 2 ainda em evidência. Que multiplica menos t ao quadrado vezes exponencial de menos t. Aí, ó, menos da integral com menos que está fora fica mais. Bota o 2 em evidência. Que multiplica. Aí, de novo, ó, vai chamar alguém aí de u e d de v. Tá? Quando chamar, ó, chama o t de u e o d de v de exponencial de menos t. Então vai ficar aqui ainda, ó, t vezes menos exponencial de menos t menos a integral, tá, de t, ó. Aqui vai ficar menos exponencial de menos t d de t. E aí, para concluir isso aqui, isso dá a linha de belezura. 2 vezes. Ó, na primeira parcela, na segunda e na terceira, todo mundo fica com menos, pessoal. Eu posso colocar o menos para fora. Tá? Essa simplificação que eu estou fazendo aqui já no pulo, você pode fazer no passo a passo dela. Então fica, ó, t ao quadrado exponencial de menos t mais 2 vezes t exponencial de menos t. Só para lembrar, ó, tem um menos aqui, ó. Tá bom? Ah, professor, por que é que o senhor botou já o menos lá fora? Tá? Beleza, na primeira parcela tem menos, na segunda tem menos. Só que menos com menos dá mais. Beleza, aí você vai integrar exponencial de menos t, que dá menos exponencial de menos t. Por isso eu já estou pulando essa etapa. Botando isso aqui. Isso tudo. Beleza, dá isso aí. Tá? Portanto, a solução particular é, ó, y de p de u1 y1 mais u2 y2. Se está bem identificado, professor, tá? Se vocês deixarem isso aqui bem identificado, não precisa escrever lá aqui embaixo, não. Pelo tamanho dela, não precisa. Aquelas pequenininhas, ficou só seno, cosseno, e t, ou então duas parcelas, ó, t exponencial de menos t mais essa aqui, beleza. Como fica uma tabela bem comprida para vocês escreverem, não precisa. Tá bom? Pode passar essa parte batida. Se vocês quiserem simplificar ainda fazendo as contas, tá? Na primeira parcela, você teve como solução, ó,
ficou menos 2/3 de t ao cubo. Quando você operar com a primeira solução, vai ficar aqui, ó, nessa primeira entrada. Menos 2t à quarta sobre 4, sobre 3. Tá? Menos 2 vezes. Na hora que você fizer a operação do que tem aqui dentro, tá bom? Com a expressão, quem é a segunda solução? T vezes exponencial de t. Então ficaria, por simplificação, ó, exponencial vai embora. Exponencial vezes, ó, a potência inverte o sinal, tudo isso aqui vai dar 1. Exponencial some. Então ia ficar na sua conta aqui, ó. T ao cubo mais 2t ao quadrado mais t mais 2t. Tá bom? Simplificado ficaria isso. Tá? Logo, a solução geral. Tá, eu devia ter trocado aqui. Deixa eu trocar esse portanto por um logo. É melhor, fica melhor no contexto. Deixar o portanto para concluir as sentenças. Logo, a solução particular é, portanto, a solução geral é, ó, solução geral é a solução particular mais a solução homogênea. Ah, professor, eu coloquei lá primeiro a homogênea e depois a particular. Não importa. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. Bom, já que na sequência é sempre primeiro a homogênea. Solução homogênea mais a solução particular. Pronto, ela está bem identificada no contexto. Então deixa do jeito que está. Não sei nem se tem gabarito isso aí. Só uma pergunta, vocês conseguiram ver ou não? Sim, sim. Certo, é porque depois que eu terminei a questão, me veio a dúvida. Eu botei para expor ou não? Tá expondo, velho. Eu escrevi, deu mais de uma parte dessa questão, meu Deus. Mas qual é o detalhe? Ela não é difícil de fazer. É por isso que eu fico martelando a vocês sempre. Veja o que realmente é difícil do que é chato. Tá? Essas contas, elas são chatas. Em nenhum momento eu disse que essas contas são divertidas. Não, essa aqui é uma conta muito... Não, não é. Tá? São contas chatas. Mas o grau de dificuldade dela é baixo. É mais fácil a gente errar numa conta dessa um determinante, tá certo? Pela quantidade de operações que a gente faz, do que, por exemplo, um integral. Claro que essa daqui eu tive que fazer integração por partes 2 vezes. Tá bom? Mas no corriqueiro, não peço não, integração por parte simples já tá bom. Certo? Qual seria uma próxima? Deixa eu parar a exposição lá. E aí, qual seria uma próxima? Ah, não tem para onde correr, pessoal. Eu acho que a única que realmente ela dá uma alternância no que a gente faz, tá bom? Dentre todas que a gente tem, a única que realmente tem um pouquinho de alternância, tá? Quem for assistir o vídeo vai me ver travando aqui. É essa por variação de parâmetro. O resto é tudo fazer o quê? Tem uma equação, reduz a equação característica, resolvo um polinômio, achei as raízes, jogo dentro de uma daquelas 3 possibilidades de solução que a gente tem. Tá? Dali para frente, a particular, ela segue
da mesma forma em qualquer caso que a gente fizer. Ah, professor, mas tem a aplicação lá do massa-mola. O massa-mola não é uma coisa diferente. Tá? O massa-mola não chega nem perto de ser uma coisa diferente. O sistema massa-mola é a mesma coisa que a gente fez antes. O detalhe é que é o quê? Você vai posicionar, tá bom? Cada termo da expressão. Ela só vem, ó, a massa vezes a segunda derivada, mais o amortecedor que você tem vezes a primeira derivada, mais a constante da mola vezes a função, tudo isso igual à força externa. Tá? Se ele não falar de força externa durante o contexto, significa que ela é zero. Tá certo? Então, o ponto é esse. Se ela não falar de força externa, é porque isso aí é zero. Professor, então no caso, a particular eu posso escolher ou variação de parâmetros ou aquela lá dos coeficientes indeterminados. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. A dos coeficientes, né? Aquela lá que a gente tem que comparar, que já tem uma tabela pronta. Uma tabela pronta? A única que eu sei que tem tabela pronta, certo? É de Lagrange. Não, na verdade é transformada de Laplace. Que aí você tem uma comparação. Tá? Se tiver outra, infelizmente, eu não estou sabendo. Tá bom. Qualquer coisa, César, passa para mim. Qual é que você está falando? Professor, é aqui, ó. Se eu procure nessa página aqui, ó, tem esse livro, olha tal coisa. Tá. Volto a frisar, pessoal. Não é porque eu não sei que eu não aceito. Se tiver outro método que vocês conseguirem aprender em algum lugar, tá bom? Que você consegue fazer isso mais rápido, use. Tá? Mas deixe identificado. Ó. Usei isso aqui, tá aqui, tem tal canto a informação. Ou me informa antes para eu saber. Tá certo? Me informa antes, porque na hora que eu estiver corrigindo, eu vou olhar, rapaz, de onde veio isso aqui? Tá bom? Então me informa antes, ó, professor, isso aqui tem tal canto, tal livro, tá bom? Posso usar, eu dou uma olhadinha. Se for conivente, condizente com o que a gente fez, não tem problema nenhum. Se qualquer um aqui inventar um método, ó, tem um jeito mais fácil, professor, eu faço isso aqui, ó, assim, assim. Se tiver certo, pronto. É porque a dúvida dele foi justamente aquela que eu perguntei lá no começo desse método aí, porque realmente ele simplifica esses cálculos, sendo que, pronto, eu não sei se pode usar em todos os casos, sabe? Eu não sei se ele se aplica em todos os casos, mas ele é bem mais fácil. Certo, eu vou dar uma olhadinha lá. Certo, eu tô achando que ele usa transformada de Laplace. Ele compara e faz umas contas, aí volta a conta, aí transformada de Laplace. Só que transformada de Laplace tem que fazer umas contas com transformação linear. E aí pode ser que na conta dê ruim. Qualquer coisa depois da aula eu encaminho um vídeo aqui pro senhor, que aí você vê. Ok. Eu já encaminhei para o senhor o vídeo que eu vi aí desse método. Primeiro. E aí, qual seria a próxima? Faz aí a lista 10 aí da variação de parâmetros. Qual delas? A segunda questão. Lista 10. Segunda questão. Espera aí que sumir aqui um instante. Eita. Rapaz, eu não vou nem tirar essa,
Mentira! Ai, Senhor! A pergunta é, vocês confiam mesmo em mim resolvendo essas contas? Eu fui apertar F11 porque eu deixei tela cheia no meu monitor. Eu fui apertar F11 para poder sair e pegar o PDF porque ele não está mais abrindo para eu compartilhar com vocês. Aí vou e aperto F5. F11, agora acertei. Né? Deixa eu pegar aqui. Eu vejo uma parte e eu vejo outra. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu deixar a janela aberta. Ó, pessoal. A expressão que ele pede para fazer dessa décima lista é essa daqui, ó. T ao quadrado vezes a segunda derivada de y menos 2 vezes y. Isso aqui é igual a 3 vezes t ao quadrado menos 1. Ele só pede para que você mostre, ó, sendo y1 e y2 soluções das equações, use o método de variação de parâmetro para encontrar uma solução particular da equação diferencial. Então, aqui ele já dá a solução, ó. Tá bom? Ele só pede para a gente fazer a solução particular. Ou seja, daqui já identificado y1, y2 e o nosso g de t, a gente já parte basicamente para fazer o Wronskiano e as duas integrais subsequentes. Vamos lá então. Vou ter que dar uma olhadinha aqui quais são as soluções para anotar. Tá? O g de t e o y2 eu decorei. O y1. Alguém sopra aí para mim, por favor, quem é o y1? O y2 eu sei que é t a menos 1. O g de t eu sei que é t ao quadrado, né? Beleza. Obrigado. Então daqui a gente vai ter, ó, que o y1 é t ao quadrado, tá bom? T ao quadrado. O y2 é t a menos 1. E o g de t é 3 vezes t ao quadrado menos 1. Então, da parte da homogênea já foi dada a solução. Então, vamos lá, na sequência já direta. Começa trabalhando com o Wronskiano e aí segue. Tá aqui as soluções, ó, t ao quadrado e t a menos 1. Tá? Depois, ó, 2t. E aqui, ó, menos t elevado a menos 2. E aí, quando faz a operação, ó, t ao quadrado vezes menos t a menos 2, isso aqui vai dar menos 1. 2 vezes t, que multiplica t elevado a menos 1, dá 2. Então, fica menos 1 menos 2, que dá menos 3. Na solução da primeira que você tem aqui, vai ficar, ó, 3 vezes t ao quadrado é menos 1 ou mais 1? Acho que é menos 1. Menos 1 vezes a segunda solução, que é t a menos 1, dividido tudo isso aqui por menos 3. Menos com menos dá mais. 1/3 é constante para fora da integral. Tá bom? Então você vai ficar com 1/3 aí, ó. Valor positivo. Um terço. Que opera, ó. 3t ao quadrado vezes t a menos 1 vai dar t. Tá bom? Então você vai integrar 3 vezes t menos 1
Isso aqui vai dar t elevado a menos 1. Tá, isso tudo aqui dentro de t. E a gente sabe que isso aqui é bem facinho, pessoal. Tá bom? Vai dar 1/3, quem quiser colocar. Que multiplica. Deixa eu ajustar isso aqui. Vai dar 1/3. Que multiplica 3t ao quadrado sobre 2. Aí, ó, quando integrar t elevado a menos 1, a gente já sabe que tá aqui, ó. Foi quando a gente fez o Wronskiano. Vai dar menos, ó, aí menos com menos dá mais. Mais t elevado a menos 2. No outro, ó, três t ao quadrado menos 1 vezes t ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por menos 3, que é o Wronskiano. Eita. Menos 3. Tá? Menos 1/3 para fora. E aí fica, ó. 3t ao quadrado vezes t ao quadrado dá t à quarta. 3t à quarta. Menos 1 vezes t ao quadrado, menos t ao quadrado. E aí, de novo, pessoal, regra de potência aqui é fácil todo mundo fazer. Fica menos 1t sem evidência. Que multiplica 3t à quinta sobre 5 menos t ao cubo sobre 3. Tá aí, o resto vocês sabem fazer, pessoal. A solução. Quem é a solução particular? Tá? Isso aí tudo a gente já sabe fazer. Ok? É a primeira, o 1 vezes a primeira solução, mais o 2 vezes a segunda. Tá bom? Faz-se as contas e chega-se ao resultado. Beleza? Essa parte aí vocês sabem, para concluir. Primeira. Professor, Oi. lá na equação lá, aquele t ao quadrado que acompanha a derivada segunda, não precisa então simplificar, né? Aonde? Na equação lá, né? T ao quadrado, y à segunda. Não, mais porque 2y. ele já não deu a solução. Se você olhar na própria questão, tá? Deixa eu botar lá de novo. Só para a gente recordar. Ele já dá aqui, ó. Você vai ver, ele dá a expressão e já diz a você, ó, quem é a primeira e a segunda solução. Então não tem que deduzir mais nada não, ele já deu as soluções. Se você achar t ao quadrado, se você aplicar t ao quadrado, você acha como solução t elevado a menos 1. Se aplicar t elevado a menos 1, você acha como solução t ao quadrado. Então, como ele já deu, não tem que fazer mais nada daqui. Já passa para a segunda parte. Entendi. Certo? E aí, qual seria a próxima? Vocês estão vendo que é sempre repetição. A gente vai ficar fazendo a mesma coisa, uma operação atrás da outra.
equação característica, pronto, se ela tiver coeficiente constante, equação característica, encontrar a solução, tá? Encontrei que são as raízes, eu vou encaixar dentro de um daqueles 3 padrões, reais repetidas, distintas ou complexas. Achei essa parte, botei a solução. É não homogênea? É, então solução particular. Não é não homogênea, tem condição inicial? Tem. Então o que é que eu faço? De segunda ordem, aplico a solução no y que eu acabei de determinar, depois faço a derivada desse valor de y e aplico de novo a condição nela. Para achar quem são quem? As constantes. Uma equação de segunda ordem vai ter 2 condições iniciais. Se eu tivesse uma de terceira ordem, teriam 3, uma de quarta ordem seria 4. Só que, no sentido, pessoal, de conhecimento, tá? De conhecimento, uma de segunda ordem já está de bom tamanho. Qual o próximo? Ou por hoje é só? Lembrando, pessoal, tem o monitor, tá? E se vocês ainda tiverem dúvida, pode mandar mensagem para mim. Professor, eu tenho dúvida. Nesse aqui e nesse aqui. Professor, a prova se manteve na sexta ainda, né? Isso. Tá. Eu só não teria como aliar essa prova, não. Infelizmente não tem como por causa do outro assunto. Senão não dá para cumprir. Entendi. Mas treinam, não precisa de novo. Não precisa treinar 10 contas, não. Façam 2. Pronto, ó, hoje chegou, fez uma. Tá, pronto, eu treinei. Vou pegar uma dessas que o professor fez. Vai e treina. Pronto, fiz. Amanhã, faz 1 ou 2. Tá, eu sei que vocês têm prova de outras coisas, mas beleza. Treina 1 ou 2. 1 ou 2, pronto. Tá bom. Por isso que eu pedi para adiar também para a quarta, porque eu tenho outra prova na sexta. Aí eu vou ter que escolher entre estudar uma ou outra. Não, mas dá para estudar, Arthur. Dá não, professor, porque a dela é muito difícil. Eu vou focar só em ela, mesmo que eu tá vendo, deixar a qualidade de aula para lá. Viu? Vocês vejam aí. Beleza? Alguma outra? Beleza. Então pronto. Tranquilo, professor. Qualquer coisa, manda mensagem aí pro senhor no WhatsApp. Primeira. Então, aquele detalhe. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!